Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui e me vês que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe Imaculada, intercedei por mim. Cada entrevistador, defeitos, concepções equivocadas, né, sobre a santidade, sobre o trabalho, sobre vários temas que o Apostei veio esclarecer. E vamos continuar colocando na boca de alguns entrevistadores essas mentalidades, esses conceitos. O quarto entrevistador seria um literário da Idade Média, apaixonado pelas histórias de cavalaria, como é típico da Idade Média, narrações de heróis, de façanhas, de sonhar com grandes coisas. Ele perguntaria, né, a Monsenhor Escrivá: o senhor mesmo cita que não é possível caçar leões no corredor de uma casa, que a nossa vida é composta de coisas pequenas. Não seria então o caso de buscarmos as grandes coisas, as façanhas dos heróis, nos empreendimentos de aventuras heróicas, em vez de ficarmos presos às realidades pequenas e sem brilho da nossa vida diária? Não é preciso buscar o extraordinário para não ficar preso no ordinário? E São José Maria responderia: como sei que o senhor é amante da cavalaria, eu conto uma história que eu vi de um filho meu sacerdote. Conta-se que na época da Guerra das Duas Rosas, o rei Ricardo III da Inglaterra teve que enfrentar o seu rival Henrique, conde de Richmond, numa batalha que jogava a sorte da sua coroa. Na manhã do dia que se devia travar o combate, Ricardo enviou um lacaio ao ferreiro para verificar se seu cavalo estava pronto. Sua Majestade terá de esperar, respondeu o ferreiro. Estou ferrando os cavalos do exército há dias e agora acabaram as ferraduras. Não posso esperar, bradou o lacaio, enervado. O inimigo está a porta. Mãos à obra, com toda a velocidade, preparou 4 ferraduras, a partir de uma assim, depois a cravá-las nos cascos da montaria. Depois de ajustar as 3 primeiras, porém, descobriu que lhe faltava um prego para ajustar a 4ª ferradura. Preciso de mais 1 ou 2 pregos, disse. E vai ser demorado se tiver que fazê-los no malho. Já disse que não temos tempo, respondeu o lacaio. Não está ouvindo as trombetas do inimigo? Posso prender a ferradura tal como está, mas não ficará tão firme como as outras. Vai cair? Perguntou o cavalariço. Suponho que use os pregos que tiver, e rápido, porque senão essa brincadeira pode custar-nos a cabeça. Algumas horas depois travou-se a batalha nos campos, e o rei, conforme o costume medieval, encontrava-se no coração do combate, a enfrentarem os inimigos. E a batalha permaneceu indecisa durante toda a tarde. Quando o sol começava a descer no horizonte, Ricardo avistou que alguns dos seus soldados estavam batendo em retirada. Era um perigo sério, porque poderia ser o início da derrota, da debandada geral. Virou o cavalo e partiu a todo galope no encalço dos seus homens para chamá-los de volta para a batalha. Mas antes de ter coberto a metade do caminho, a ferradura mal presa soltou-se, e o cavalo e cavaleiro caíram no chão. Quando o rei conseguiu se levantar, o cavalo já tinha ido embora em disparada. E olhando de volta, viu seus homens descoroçoados pela cena, darem meia volta e fugirem. Apenas teve tempo de bradar enquanto os inimigos fechavam o cerco em torno dele: um cavalo, o meu reino por um cavalo. Mas era tarde, ali mesmo perdeu o reino e a liberdade. Então existe um provérbio em inglês que é o seguinte: por causa de um prego, perdeu-se uma ferradura.
Por causa de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se uma batalha. E por falta de uma batalha, perdeu-se um reino. E tudo por causa de um prego. E assim ocorre sempre na vida. O pequeno tem grande importância. E a grandeza de uma obra é feita por pequenas coisas. São José Maria escreveu: viste como se levantaram aquele edifício de grandeza imponente? Um tijolo e outro. Milhares, mas um a um. E sacos de cimento, um a um. E blocos de pedras, que são bem pouco ante a mole do conjunto, pedaços de ferro, e operários trabalhando dia a dia, as mesmas horas. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente? A força de pequenas coisas. Para mim, diria São José Maria, a santidade grande está em cumprir os pequenos detalhes de amor que Deus nos pede em cada instante. Tanto que escrevi, diria São José Maria, queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno que deve. São José Maria dizia: o valor sobrenatural da nossa vida não depende de que se torne realidade as grandes façanhas que às vezes forjamos com a imaginação, mas da aceitação fiel da vontade divina, de uma disposição generosa em face dos pequenos sacrifícios diários, vivendo de frente para Deus a nossa condição de homens comuns, santificando essa aparente pequenez. A nossa vida é composta de coisas muito pequenas, mas é aí que podemos ser santos. Acordando na hora, preparando o café, fazendo a nossa oração, indo para o trabalho, voltando para o trabalho para poder dar atenção, ou até preparar o almoço, para a família. Então, a santidade grande está em fazer com amor as pequenas coisas. O quinto a perguntar seria um político que admira a vida pública e despreza a vida oculta, a vida privada. A sua pergunta seria: a vida pública permite cuidar do bem comum e atingir muitas pessoas, dar frutos maravilhosos para toda a sociedade. Deveria ser assim, né? Dar frutos maravilhosos para toda a sociedade. Por que então esse enfoque tão grande na vida privada, se ela tem pouco alcance e influi pouco na sociedade? O que diria São José Maria a essa pergunta? Se é o público que interessa, se é o bem comum. E São José Maria responderia: Deus nos espera a cada dia no laboratório, na sala de operações, no hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar, em todo o imenso panorama do trabalho. E ele dizia: eu costumava dizer àqueles universitários, aqueles operários que me procuravam lá pela década de 30, que tinham que saber materializar a vida espiritual. Queria afastá-los assim da tentação tão frequente naquela época e agora de levar uma vida dupla. A vida interior, a vida de relação com Deus por um lado e por outro, diferente, separada, a vida familiar, profissional, social, cheia de pequenas realidades terrenas. Não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser esquizofrênicos. Se queremos ser cristãos, há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa vida tem que ser na alma e no corpo santa e plena de Deus. Desse Deus invisível que encontramos nas coisas mais materiais e visíveis. Ou sabemos encontrar a Deus no dia a dia, ou não a encontraremos nunca. É uma frase forte de Santa Maria, mas é isso. Mas aí talvez aquele político fala: mas que repercussão tem isso na vida dos outros? A nossa vida diária. E São José Maria falaria que o nosso lugar de encontro com Cristo é essa vida diária e que tem grande influência na sociedade.
né? Se cada um no seu trabalho, desempenhando a sua função, se santificasse, o mundo seria de Deus. Uma vez São José Maria, se não me engano, na festa da exaltação da Santa Cruz, ele tinha que dizer uma frase que está prevista antes da comunhão, que é: quando eu for levado ao alto, atrairei tudo a mim. Quando Jesus foi levado na cruz, atrairá tudo a ele para redimir o mundo. Esse é o sentido da frase, né? A festa da exaltação da Santa Cruz. São José Maria entendeu: quando tiver pessoas que vivam o espírito do Opus Dei em todos os trabalhos profissionais, em todas as camadas sociais, aí Jesus será colocado no cume de todas as atividades humanas. Então, Jesus atrairá tudo a ele, né? Trabalho de médico, de professora, de advogado, de político. Então, quando tiver pessoas que vivam esse espírito, a gente muda a sociedade, mas cada um cumprindo a sua missão. Não é que o trabalho do político não seja importante, que vai cuidar do bem comum, mas que todos nós somos responsáveis pela mudança da sociedade, né? E além disso, São José Maria dizia, né, que nós somos solidários com os demais, não só pela consequência direta do nosso trabalho. Imagina o médico, né? Uma vez eu estava explicando para o médico, ele perguntou para mim, né, como santificar minha vida de médico. Ele trabalhava num ambulatório, num posto de saúde. Aí eu falei: olha, talvez você possa perguntar para o doutor fulano, que ele é médico, que é do Opus Dei, pergunta para ele. Mas eu posso dizer o que eu espero como paciente, né? Aí comecei a falar tudo que eu esperava do médico como paciente, né? Aí ele começou a tratar as pessoas com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. Eu falava para ele: as pessoas estão fragilizadas quando estão doentes, elas precisam de atenção, né? E às vezes a gente não encontra isso, né? Aí ele começou a mudar a forma de tratar as pessoas, né, no posto de saúde. Aí depois de um mês ele veio falar comigo e falou: Padre Flávio, sabe que está formando fila para as pessoas serem atendidas por mim? Aí eu falo: olha, meu colega está livre ali, vocês podem, né? A gente espera, doutor, né? A gente espera o senhor. Mas veja como um médico que fala assim: eu vou santificar meu trabalho, pode mudar, né, um ambiente, né? Se cada um no seu ambiente fizesse isso, santificasse, humanizasse, né, o seu trabalho, como o mundo seria diferente? Se a gente encontrasse pessoas que trabalham bem, né? Trabalham bem, com atenção, com profissionalismo, né? Com caridade com os outros, o mundo seria muito diferente. Isso que São José Maria entendeu. E outra coisa que São José Maria dizia, que ninguém é um verso solto. Que todos nós, quando santificamos a nossa vida diária, nós estamos contribuindo com a santificação dos demais. Por uma coisa que São José Maria é pouco valorizado em algumas outras instituições da igreja, se fala pouco disso, sabe? Que quando eu vivo uma vida santa, eu ajudo os meus parentes a viverem uma vida santa, eu ajudo os meus colegas a viverem uma vida santa, eu ajudo toda a igreja a viver uma vida santa, né? Então, que eu estivesse mandando sangue arterial. São José Maria dizia: a comunhão do santo é como a transfusão, né? Então, se a gente tivesse essa noção que eu sou responsável pelos outros também na santidade, quando eu rezo, quando eu trabalho, quando eu faço as coisas bem feitas, eu estou cooperando com os demais na oração. Um costume que tem no Opus Dei que eu acho muito bonito: todas as pessoas do Opus Dei no mundo inteiro rezam uma oração por dia chamada Lembrai-vos, pelo menos uma. Lembrai-vos da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção. É uma oração tradicional, antiquíssima na igreja, mas a gente reza pela pessoa do Opus Dei que mais necessita no mundo inteiro. Nem sei quem é, né? Mas se alguém está precisando, eu vou rezar essa oração para a pessoa que mais necessita. Uma vez na Guerra da Malvina tinha um aviador argentino, que era do Opus Dei. Aí o avião dele foi atingido, né? Na guerra foi atingido, ele teve que ejetar. Então ele foi jogado, se não fosse recolhido, ele morreria, né?
Aí, sabe o que ele lembrou? As pessoas do Opus Dei rezam para a pessoa que mais necessita. Eu acho que nesse momento sou eu. Então todo mundo está rezando por mim. Aí, mas eu achei bonita a confiança da oração, né? Ele falou assim, todo mundo está rezando por mim, né? Então, mas e a gente se ajuda uns aos outros. Essa comunhão do santo é particular nas famílias religiosas, como no Opus Dei, mas também nas famílias cristãs, né? Que vocês podem estar ajudando muito os filhos, né? Os irmãos, os pais, né? Com uma vida santa, né? Não só pelo exemplo, que às vezes vão ver os exemplos, né? Então a comunhão do santo é muito importante. Então ninguém faz um trabalho, uma caridade que fica isolada. Não. Todo mundo influencia nos outros. Podemos falar um religioso do século XIII, que deseja que todos os leigos venham a se equiparar aos religiosos, participando de alguma ordem sobre a igreja. Sua pergunta a São José Maria seria o seguinte: como é sabido, para a vida contemplativa é necessário o afastamento do mundo. Assim torna-se mais fácil a busca da perfeição cristã. Como o senhor vem dizer que é possível ser contemplativo no meio do mundo? Não parece uma contradição e na direção contrária a que sempre se caminhou, que é preciso se afastar do mundo para ser contemplativo? Não seria o caso de adaptar? São José Maria, eu acho que responderia, né? Eu tenho uma grande admiração pelos religiosos, porque tinha mesmo, sabe? Eu admiro a sua vida contemplativa, que dá pelo afastamento do mundo. Mas também eu sei que muitos deles se dá no meio do mundo. Admiro a elevada santidade que alcançaram muitos religiosos, mas a santidade não é privilégio dos religiosos, dos clérigos, né? Porque o Senhor disse a todos, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não disse para uma classe só, para todos. São Paulo também dizia, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E um leigo pode ser tão santo quanto um religioso, quanto um papa, né? Quanto um bispo, quanto um padre, quanto uma feira, quanto um bom religioso. Então, isso que quebrou o paradigma, vamos dizer assim, da época, que a ideia que se tinha que não dava. Tinha algumas pessoas que estavam chamadas a um estado de perfeição que era muito melhor do que os outros, e que os outros só poderiam alcançar uma santidade de segunda categoria. São José Maria diz, não existe santidade de segunda categoria. Né? Todos nós somos chamados a uma santidade de primeira categoria. Então é algo que está muito claro, e para ser santo não é preciso ficar semelhante a um religioso. Muita gente tenta isso, mas não é o nosso caminho. O que nós temos que santificar? As realidades seculares. Porque nós estamos no meio do mundo. Santificar a arte, a música, a moda. É isso que é próprio do leigo santificar. Né? O canto. Não precisa sair do meio do mundo. O mundo é lugar de encontro com Deus. Né? E Cristo foi contemplativo no meio do mundo. Cristo viveu o nosso mundo. E ele via Deus em tudo. Olhai os lírios do campo, como Deus os veste, disse Jesus. A gente olha a natureza e vê a Deus. Né? Graças te dou, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e não aos doutores. Graças te dou, ó Pai, porque me escutaste. Tudo ia levando Jesus a Deus. Todas as coisas do mundo que ele ia vendo, que ele ia tocando. Então nós podemos também levar tudo para Deus, desde que a gente olhe com os olhos de Cristo. A oração de São José Maria eu acho muito bonita, que eu veja com teus olhos, Jesus, da minha alma. Né? Quer dizer, ele pedia para ver, né, com os olhos de Cristo, as outras pessoas. Como Jesus via a multidão que estava perdida, pedia trabalhadores para a messe. Porque a messe é muito, os operários são poucos.
né? Via que as ovelhas também estavam perdidas, né? E então tudo levava ele para Deus Pai, né? Então, o importante é essa ideia. O sétimo entrevistador, já estou resumindo, né? Talvez um pastor protestante que prega a importância de produzir frutos através do trabalho profissional. Sua pergunta talvez fosse: não vejo nenhuma novidade na doutrina que o senhor prega, né? Porque os protestantes procuram trabalhar bem, né? Então, que história é essa, né? De novidade? Então, Zé Maria, eu acho que responderia: não quero ser original, nunca pretendi ser original, né? Mas a mensagem do Opus Dei é velha e nova como o Evangelho. Mas não venha me dizer que a nossa visão é igual da protestante. Porque o protestante trabalha para se sentir salvo. Mas ele não se santifica no trabalho. Porque todo homem é pecador para Lutero e para o protestante. Deus simplesmente não vê, né, os seus pecados se ele tem fé. Então, por isso que basta a fé para um protestante se salvar. E as obras manifestam a fé. Mas para nós católicos não é assim. Nós nos santificamos pela graça. Santificamos através do trabalho, que é o meio de santificação também. Então nós trabalhamos não para mostrar que temos fé. Nós trabalhamos porque nós queremos santificar o mundo e nos santificar através do trabalho. E com a graça de Deus isso é possível. É bem diferente, né, a visão protestante da visão católica. O oitavo e último a perguntar seria um padre católico do século passado, simpatizante de uma coisa que vocês não vão conhecer, talvez, da ação católica. Mas essa ideia está voltando, tá? A ideia que tinha na ação católica. Qual era a ideia? Né? Que a igreja estava perdendo força, então que o Papa, os bispos, a hierarquia da igreja tinha que usar dos leigos para influenciarem na sociedade. Se falava da mão longa, né? Como se fosse o braço longo, né? E que todos deviam pensar igual. Hoje em dia a gente vê pessoas voltando a falar isso. Por exemplo, né? Dizendo, se todos nós católicos nos uníssemos num único partido, a ação católica era praticamente isso. Nós conseguiríamos mais força. Olha o que estão fazendo aí os protestantes, né? Todo mundo vota no mesmo. Todo mundo está unido. Porque a gente não se une. Nós somos tantos católicos, a gente seria mais forte. Né? Essa ideia pode até parecer interessante para alguém, mas não é. São José Maria dizia, de jeito nenhum, nós não fazemos um partido único, porque há uma grande liberdade, né? Não nas coisas dogmáticas, não. Na fé, na moral, nós seguimos todos o que a igreja diz. Mas em outros temas, é totalmente opinável. E não tem sentido os cristãos se unirem numa única ideia, seja política, seja cultural, seja até teológica. Se não está definido como dogma, uma pessoa pode ter uma opinião e outra pode ter outra. Coisas que não estão definidas, né? Eu sei até que tem temas, né, de moral, né, que são complicados. Tem teólogos bons que pensam de um jeito e teólogos bons também que pensam do outro. Não precisa pensar da mesma forma. Então não precisamos gostar do mesmo tipo de música, de ter as mesmas ideias, né, culturais. Há uma grande variedade. E podemos também participar de vários partidos políticos. Né? Podemos votar, né, em candidatos diferentes. Né? Sempre tomando cuidado, né, se não tem algum candidato que ensina algo contrário à doutrina católica. Né? Mas fora isso,
né? Cada um é livre para votar em quem quiser, né? E São José Maria dizia, eu leio: jamais um cristão leigo desce do templo da igreja ao mundo para representar a igreja. Imagina, ele não pode ter um representa a igreja. Um leigo não representa a igreja. Mas tem tendência de alguns dizer, não, eu boto em mim porque eu sou católico. Calma aí. Quais são os seus valores? Quais são as suas ideias? Né? Não é por ser católico, né, que a pessoa tem ideias boas para a sociedade. Né? Isso seria clericalismo, catolicismo oficial, ou como queiram chamá-lo. Em qualquer caso, é violentar a natureza das coisas. Há de difundir por toda a parte uma verdadeira mentalidade laical, que deve ter 3 conclusões. Temos que ser suficientemente honrados para arcar com a nossa própria responsabilidade pessoal. Eu tenho as minhas ideias, eu sou responsável pelo que eu penso, não fico falando que é a igreja, né? Temos que ser suficientemente cristãos para respeitar os irmãos na fé que propõem, em matérias de livre opinião, soluções diversas da minha. É porque eu sou católico que a minha opinião é verdadeira, porque tem outros irmãos que têm opinião diferente. E temos que ser suficientemente católicos para não servirmos da nossa mãe a igreja, misturando-a com partidarismos humanos. Em época de eleição é bom a gente também ter isso presente. O cristão goza de plena liberdade em termos políticos, sociais, etc. Só não pode aderir a doutrinas contrárias à fé e à moral cristã, que cada um julgue, né? Se tem algum candidato que defende ideias contrárias à fé e à moral cristã. Então, e nesses terrenos nós gozamos de uma boa liberdade. Então essa é a mentalidade que ele dizia laical, né? E vamos assim terminando nessa no dia a dia, né? De procurar influenciar na sociedade, influenciando na nossa família, influenciando no nosso ambiente de trabalho, de não assumir uma postura católica como se fosse uma única, uma grande liberdade para todos os cristãos, e outros temas que foram saindo aqui. Então esse é um grande dom de Deus, né, que Ele dá através da obra. Tem uma visão tão clara de diversos temas que são importantes para a nossa santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. Se abriram os caminhos divinos da terra. Como faço para encontrar Deus na minha realidade diária? Família, trabalho, descanso, relações sociais? Dirijo-me a São José Maria, o santo do cotidiano, para que me ajude a erguer o olhar para Cristo, para que me conceda a graça de que agora necessito. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do seu olhar. Como meu exemplo despertou a aventura do chamado universal à santidade aos parentes, amigos e vizinhos,
Eu me considero um instrumento nas mãos de Deus para realizar maravilhas no mundo de hoje? As circunstâncias normais de cada dia são uma ocasião para servir e amar? Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Trato o meu anjo da guarda com confiança. Peço-lhe ajuda no meu dia a dia. Em que necessidades deveria invocá-lo? Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Peço ao Senhor que ajude minha família e a dos meus amigos a construir lares luminosos e alegres. Procuro lugares e atividades que nos permitam desfrutar de um ambiente de descanso que também facilite o nosso relacionamento com Deus. Promovo maneiras saudáveis de diversão para minha família e a de meus amigos. Como te rias nobremente quando te aconselhei a pôr teus anos moços sob a proteção de São Rafael, para que ele te leve ao matrimônio santo, como ao jovem Tobias, com uma moça que seja boa e bonita e rica, e disse-te gracejando: Coloco meus filhos e os amigos dos meus filhos sob a proteção do arcanjo Rafael, para que cada um descubra o caminho pelo qual Deus os chama? Procuro acompanhá-los com a minha oração e o meu carinho? Ato de contrição.